Queremos cumprimentar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aos nossos amigos que nos honra com a sua presença nesta noite. Nós agradecemos a Deus porque Ele nos dá fôlego de vida para que nós possamos viver e respirar, né? E nós estamos aqui nesta noite, mais uma vez, para o nosso culto de adoração, de louvor ao Senhor e estudo da Palavra de Deus. Então, sem perca de tempo, nós vamos abrir a Bíblia. Quero agradecer a presença do Cristiano e sua esposa e bebê. Que Deus os abençoe. Meus irmãos, hoje nós queremos encerrar o assunto, que é um assunto inesgotável, né? Não tem como esgotá-lo, mas nós queremos encerrar sobre o tema, o arrebatamento da igreja, baseado na carta de Judas. Abra sua Bíblia lá na Epístola de Judas. Penúltimo livro da Bíblia, está antes do Apocalipse, e é somente um capítulo, né? É uma carta, na verdade, mas é uma carta profunda que nos traz muitas lições, né? Que nós podemos aprender nesta noite. Nós vamos estar lendo lá no versículo de número 21. Versículo de número 21. Todos acharam? Epístola de Judas, capítulo... Só tem um capítulo, né? Versículo 21. Leiamos. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Repito, conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Dentro desse tema, que é um tema abrangente, para falarmos do arrebatamento da igreja, precisaríamos também nos situar no tempo profético, mas nós, ao compartilhar esse tema, nós nos preocupamos mais com as lições práticas da vida cristã, que todo crente tem que estar preparado para se encontrar com o seu Deus, seja pela morte, seja pelo arrebatamento. Nós temos que estar prontos. Nós sabemos que atualmente muitas pessoas têm morrido, têm partido dessa terra, e a pergunta que poderíamos fazer a nós mesmos, né? Como é que essas pessoas têm partido? Como é que está a sua vida espiritual com Deus? Como é que está a sua garantia de que ele passará a sua eternidade com Deus? Então, olhando para a carta de Judas, no primeiro episódio da série que nós dividimos em 4, falamos sobre 4 condições para fazermos parte do arrebatamento da igreja. O arrebatamento, o que será? A Bíblia diz que ao tocar das trombetas, o Senhor virá nas nuvens para buscar a sua igreja. E aqueles que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão os seus corpos transformados. E Jesus virá buscar a sua igreja para viver
a eternidade com Deus, com Ele. E nós falamos na primeira aula que para participarmos deste arrebatamento, o primeiro passo é muito simples, mas é muito importante. A necessidade de aceitarmos a Jesus pela fé. Quando você aceita Jesus pela fé, você está carimbando seu passaporte para uma vida eterna com Deus. Romanos 1,17, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Em Abacuque, que o profeta já dizia, o justo viverá pela fé. Nós somos salvos pela fé. Não é a fé em qualquer coisa, não é a fé em qualquer santo. É a fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. É Ele que é o caminho que nos leva a Deus. Então, para participarmos do arrebatamento, no mínimo a gente precisa ser crente em Jesus. Precisamos aceitar a salvação que Deus nos oferece através de Jesus. E nós explicamos isso na primeira aula. Na segunda aula, no episódio 12, nós falamos da necessidade de recebermos o Espírito Santo, o revestimento. Receber Jesus como Salvador é uma coisa, e receber o Espírito Santo é o Espírito de Deus vir habitar em nós, em nosso coração. Paulo vai dizer que em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho que há contenda, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esse encher do Espírito é viver guiado, controlado, movido, animado, encorajado, uma intimidade com o Espírito Santo de Deus, que é uma promessa da Bíblia. Nós aprendemos então na segunda aula que a igreja do arrebatamento, ela é uma igreja selada com o Espírito Santo. Ela recebeu o Espírito Santo da parte de Deus, como foi profetizado pelo profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28, quando ele diz: e acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a humanidade, e os filhos e as filhas de vocês profetizarão, e os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Isso aconteceu, se cumpriu lá em Pentecostes, Atos 1:8, quando os crentes estavam reunidos, os apóstolos, e de repente um vento encheu a casa, e eles foram vistas entre eles línguas repartidas, como de fogo, e eles começaram a falar novas línguas, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo veio com uma missão: avivar a igreja, guiar a igreja, preservar a igreja desse mundo mau. As pessoas que são controladas pelo Espírito Santo não vivem pecando, porque o Espírito Santo nos ajuda a vencermos o pecado. Porém, nós falamos na terceira aula sobre a necessidade de santidade, porque o Espírito Santo só habita em lugar limpo, e nós somos limpos pelo sangue de Jesus. Quando você aceita Jesus, o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados, eles são lançados no mar do esquecimento. Agora a casa está limpa, o Espírito Santo pode entrar e habitar. Por isso que eu não posso viver pecando, porque agora o meu corpo é templo e morada de Deus, e Deus, Ele é santo. Nós aprendemos que sem santidade ninguém verá a Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós vimos isso na palavra do Senhor, em 1 Pedro 1,16. Sejam santos, porque eu sou santo.
Vemos também em Hebreus 12, 14, sem santidade ninguém verá o Senhor. Os santos que nós estamos falando aqui, que nós devemos ser, não é aqueles santos da Igreja Católica, que estão ali sendo reverenciados, adorados. Não é isso que a Bíblia está dizendo. São os santos que foram comprados pelo sangue de Jesus, eram pecadores, que se arrependeram dos seus pecados. Jesus agora, através do Espírito Santo, vem habitar no coração dele, e agora o Espírito Santo nos ajuda num processo de santificação. A gente não é limpo assim da noite para o dia, mas a palavra de Deus vai nos lavando, vai nos purificando, vai nos tornando mais parecido com Jesus, e é isso que nos torna santo. E nós então hoje vamos falar da última característica, importante tanto quanto as demais. Primeiro, aceitar Jesus pela fé. Segundo, deixar o Espírito Santo entrar em nós. Terceiro, viver uma vida conforme a palavra do Senhor, em santidade. E em quarto lugar, é o versículo que nós lemos, versículo 21. Conservai a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. A necessidade de guardarmos o amor de Deus. E essa esperança que a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor Jesus, nos garante a vida eterna. Porque nós aprendemos dentro do livro da carta de Judas, ele advertindo que a ira de Deus virá sobre a terra. O juízo final se aproxima, e as evidências estão aí nos telejornais, está na televisão, está nos livros, todos os dias, a criminalidade, a ciência se multiplicando, a desigualdade social, fome, peste, guerra, tudo acontecendo de uma só vez, como profetizou o profeta Ageu, né? Nós havíamos falado na última aula, que o profeta Ageu profetizou, que nos últimos dias, Deus abalaria a terra seria abalada, e é o que nós estamos vivendo, a economia mundial abalada, o sistema de saúde abalado, o sistema econômico abalado. Pastor, o que mais falta para acontecer? O arrebatamento da igreja, porque assim que Jesus levar esta igreja, se inicia a grande tribulação. E se você acha que nós já estamos vivendo a grande tribulação, não queira imaginar o que será a grande tribulação. Se hoje nós já estamos sofrendo com o Covid-19, imagine na grande tribulação, que será muito pior. Porém, a quarta característica, ou a quarta necessidade que temos para participarmos do arrebatamento da igreja, é justamente isso: guardar o amor de Deus e essa esperança, que Deus não vai nos destruir com os ímpios, Deus não vai exterminar a igreja juntamente com os ímpios, pelo contrário, assim como Deus fez nos dias de Noé. A Bíblia diz que Noé pregou 100 anos e ninguém se converteu, mas ele ganhou a sua família, e eles entraram na arca, e depois veio a chuva, e exterminou aquela geração, que eram homens cruéis, eram homens ruins, e a Bíblia diz que a ira de Deus caiu sobre eles. E nós vimos dentro da epístola de Judas, que ele faz menção, por exemplo, dos anjos, quando se rebelaram contra Deus. Deus não poupou, Deus aplicou o seu juízo sobre os anjos, e eles foram presos. Veja lá na Bíblia, se você ler aí comigo, no versículo 6 de Judas: e aos anjos que não guardaram o seu principado,
mas deixar a sua própria habitação, reservou na escuridão, em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Ou seja, Deus pegou aqueles anjos que se rebelaram e prendeu eles em prisões, e eles estão aguardando o juízo final. E nós vemos também que Deus não poupou Sodoma e Gomorra, que estava vivendo em pecados terríveis que não agradavam a Deus, e Deus então permitiu que a ira, o fogo do céu, consumisse Sodoma e Gomorra. Porém, irmãos, Deus não permitirá que a sua igreja receba essa ira, porque Jesus fez cair sobre ele o castigo que nos traz a paz. O juízo final é para os ímpios. O juízo final é para aqueles que rejeitaram Jesus. O juízo final é para aqueles que não confessam Jesus como Salvador. O juízo final é para aqueles que fazem tudo aquilo que Deus não mandou fazer. Inclusive tem uma música aí, de uma dupla sertaneja que me falha a memória, que é aquela música que ele canta do Trono Branco, né? Que lá ele diz assim: Deus não mandou matar e vocês mataram. Deus diz para não fazer bombas nucleares e vocês fizeram bombas nucleares. Deus mandou não matar as suas criancinhas e vocês mataram. E é por isso que o copo da ira de Deus está para se transbordar, né? Mas a igreja não passará por isso. Há aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação. Porém, nós, da Assembleia de Deus, professamos que não passará, com base na Bíblia. Vamos ler lá? Primeira em João. Leiamos em João, capítulo 14. João 14. Evangelho de João, capítulo 14. Nós vamos ver uma promessa que Jesus fez à sua igreja. Versículo 1: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Aí Tomé pergunta: Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho? Disse Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então a quarta condição é guardar esta promessa, é guardar este amor que Jesus prometeu que de fato Ele voltará. Jesus, irmãos, vai voltar, quer você acredite ou não. Não depende de nós, mas depende dele. Quer a humanidade acredite ou não, Jesus está voltando. E nós vemos aqui a necessidade de aceitarmos a Jesus pela fé, de sermos cheios do Espírito Santo, de vivermos uma vida santa e de guardar-se no amor de Deus. E nós vemos aqui, irmãos, uma linda palavra quando Deus se refere a Daniel, lá no capítulo 10 de Daniel, versículo 11, o anjo do Senhor aparece a Daniel e diz: homem muito amado. Quem dera Deus se apresentasse hoje para você, pessoalmente dissesse: Cristiano, homem muito amado.
Homem, mulher muito amada, porque esse é um privilégio somente dos salvos. Só um salvo que pode se sentir amado por Deus. Tem muitas pessoas aí lá fora que nunca se sentiu amada, nem pelo pai, nem pela mãe, nem pelos filhos, nem por ninguém. Mas nós somos amados por Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, João 3,16, que Ele entregou o Seu Filho Jesus, para que nós nele tivéssemos a vida eterna. Aproveitando que falamos de Daniel, no profeta Daniel é o Apocalipse do Velho Testamento. Lá em Daniel capítulo 12, versículo 1, ele diz: mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Olha só, o profeta Daniel viveu antes de Jesus, profetizou as seguintes palavras: e todo aquele que for achado escrito no livro será salvo. Quando você aceita Jesus como Salvador, automaticamente Deus escreve o seu nome no livro da vida. E ali está garantido, irmãos, pelo sangue de Jesus, a nossa salvação. E aqueles que, outro versículo, Apocalipse 3:5, aqueles que conseguirem a vitória serão vestidos de branco, e eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Olha lá, o próprio Jesus falando, revelando à igreja, dizendo: aqueles que conseguirem a vitória, aqueles que serão vestidos de branco, aqueles que serão salvos, eu não tirarei o nome dessas pessoas do livro da vida. Sabe qual é a maior batalha da igreja, do cristão nessa terra? É vencer a tentação de que esse século, o príncipe desse século, Satanás, tem cegado os olhos das pessoas para que elas não compreendam o plano da salvação, e ele quer tirar o seu nome do livro da vida, porque ele sabe que o tempo dele se aproxima, o fim de Satanás se aproxima, e ele quer levar o maior número de pessoas com ele para o inferno. Mas graças a Deus que nós fomos salvos por Jesus. Quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, ele desceu às mais profundezas e tomou a chave da morte e da vida, que estava nas mãos de Satanás, esmagou a cabeça do inimigo e disse para a igreja que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Nós falamos em outras aulas que a igreja é preservada pelo Senhor. Está lá no primeiro versículo da epístola de Judas, está escrito: queridos em Deus Pai, conservados por Jesus Cristo. Quando nós falamos de conservados, preservados, Deus, Ele protege a igreja como a menina dos seus olhos. Menina dos seus olhos, vocês conhecem a expressão? Essa bolinha dentro do nosso olho. Para Deus nós somos como a menina dos olhos. Ele nos protege, Ele nos guarda. Pastor, Ele não nos livra de passarmos por tribulações, porque Ele disse que no mundo teríamos aflições, no mundo passaríamos, mas tem uma coisa, Ele passa com a gente. O Deus dos montes é o Deus dos vales. Uma hora a gente está aqui em cima, uma hora a gente pode estar embaixo, e quando você está aqui, Deus está com você. Se você está embaixo, Deus está com você. Então nós vemos outra promessa no livro de Daniel, capítulo 12, versículo 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna
e outros para vergonha e horror eterno. Então, o morrer para o cristão é lucro, como diz Paulo. O morrer para mim é lucro, né? E o viver é Cristo. Estando vivo ou estando morto, nós somos de Cristo Jesus. Nós vivemos para Jesus, e a promessa diz o seguinte: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha eterna. E eu pergunto, de que lado você está? De que lado eu estou? Dos que vão ressuscitar para a vida eterna, ou dos que vão ressuscitar para a vergonha e horror eterno? Efésios capítulo 2, versículo 8. Pois pela graça é que sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. A salvação do homem é dom de Deus, é a graça de Deus. Hoje eu estava ouvindo um professor falando que Deus, Ele está dando tempo para a humanidade aceitar a Jesus para ir para o céu, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio. A Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do pecador, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por isso que Ele desceu dos céus de glória e habitou entre nós pecadores, para nos dar o direito de entrarmos no céu pela porta. Pela porta. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Não é pelas minhas obras somente. Obras não salva. Mas quem tem fé em Jesus tem boas obras. É isso que Tiago tenta explicar. Quem tem Jesus no coração tem boas obras, porque Deus é amor e as obras de Deus são boas. Então quem roubava não rouba mais, quem matava não mata mais, quem traía não trai mais, quem enganava não engana mais, porque o Espírito de Deus agora habita em nós. Ah, pastor, mas a Bíblia diz: aquele que diz que não mente já pecou. É verdade. Todos nós, só de dizer, eu não minto, já estamos, porque em pecado fui concebido, diz o salmista, né? Por isso que nós somos salvos pela graça. Não é pelo que eu faço ou pelo que eu deixo de fazer, mas é uma obra do Espírito Santo em nós. Não é pelos meus méritos. Se eu quiser pular aqui e alcançar o teto, eu não vou conseguir, né? Pelo meu esforço. Mas talvez se eu colocar uma escada, eu consigo, né? Agora tenta fazer o mesmo, alcançar a lua ou o sol. Então não é méritos meus, não é pela minha força, mas é pela graça do Senhor Jesus que nós somos salvos. Então a primeira lição que eu aprendo aqui: guardai-vos no amor de Deus. Apocalipse 3:11. Eu venho logo, diz o Senhor Jesus. Guardem o que vocês têm, para que ninguém roube de vocês o prêmio da vitória. Em outras traduções diz assim: guarda o que tens, para que ninguém roube a sua coroa. Você sabia que tem alguém querendo roubar a sua coroa? Alguém querendo roubar a sua alegria da salvação? Alguém querendo roubar o seu marido, a sua mulher, os seus filhos? Alguém querendo roubar a sua paz? Este alguém é o Satanás. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, mas o Filho de Deus veio para desfazer as obras do inimigo. Jesus veio para quebrar as obras do inimigo. Eu conheço tantas famílias que foram restauradas pelo poder de Jesus, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Nunca me esqueci, Clayton, quando nós chegamos no Paraguai pela primeira vez para um trabalho missionário, entrou uma senhora no ônibus. Ela entrou e se assentou na minha frente, ao lado de um outro missionário com o mesmo nome que eu tenho, Ricardo.
E durante toda aquela viagem eles começaram a bater um papo, conversar, e eles estavam falando sobre a Bíblia. O Ricardo estava evangelizando aquela mulher. Quando nós chegamos no nosso destino, nós descemos na beira da pista e a mulher continuou a sua viagem. A nossa surpresa foi no outro dia pela manhã. Estávamos nos preparando para tomar o café e de repente aquela mulher vem cortando a branquiara, era uma fazenda, vem cortando e foi parar lá onde o Ricardo estava. E ela disse: eu vim aqui e eu quero falar com aquele moço. Aí ela conversou com o moço, o Ricardo, depois ele chamou todos nós, éramos vários missionários, e fizemos um círculo em volta daquela mulher, e ela então começou a dar o seu testemunho, que ela era uma mulher brasileira, que fazia trabalhos de bruxaria, macumbaria. Ela ia todos os meses no Paraguai, com a missão de fazer trabalhos para destruir famílias, para enriquecer famílias, e ela estava sofrendo, ela queria sair daquela vida, porque Satanás estava escravizando-a, e ela queria sair daquela vida, mas o inimigo estava ameaçando ela de morte, dizendo que se ela o abandonasse, ele iria matá-la. Mas ela disse que ouviu o Evangelho. Ela disse que quando ela chegou na porta do ônibus, ela não queria entrar, porque ela viu uma glória, uma luz que saía de dentro daquele ônibus, uma luz muito forte, e o inimigo não queria que ela entrasse, mas ela viu uma mão poderosa que pegou ela por trás e jogou ela para dentro do ônibus, e ela viajou conosco aquela viagem toda, e ela disse: eu vim aqui hoje de manhã, porque eu quero aceitar esse Jesus, que os crentes pregam. E nós oramos por ela ali, e aí todo o trabalho foi quebrado, e aquela mulher foi liberta pelo poder do nome de Jesus. Este é o Deus que nós cremos. Salmo 124, versículo 1 ao 3. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, Israel diga. Se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele nos teria engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Olha o que o salmista está dizendo: se não fosse Deus nos protegendo, nos guardando, os nossos inimigos já nos teria engolidos vivos. Meus irmãos, o que preserva o crente nessa terra, o servo de Deus, a filha de Deus, todos os dias, é o poderoso nome de Jesus. Se não fosse as misericórdias do Senhor, Satanás, o diabo, já teria nos engolido vivos. Mas nós temos um Deus que é mais poderoso. Ele é muito mais poderoso. E a Bíblia continua dizendo em Lamentações 3, 22 ao 23, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, se renova-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É por isso, quando nós levantamos pela manhã, talvez o diabo te acuse de tantas coisas, mas lembre-se, a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E a Bíblia diz, um versículo que me foge à memória, nós até usamos aqui, que se o teu coração te condena, maior é Deus do que o vosso coração. Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que o acusador. Deus, as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Era isso que Judas estava dizendo. Esse Judas, meio-irmão de Jesus, não é o Judas Iscariotes. Porque o exemplo de Judas Iscariote foi o contrário.
Judas Iscariotes traiu Jesus, enquanto esse apóstolo, meio irmão de Jesus, porque era filho de Maria com José, morreu como os demais apóstolos, mas não abriram mão do céu. Foram martirizados, foram crucificados de cabeça para baixo. Alguns tiveram a sua cabeça cortada, mas eles não negaram a fé, eles guardaram o amor que receberam e guardaram a misericórdia, crendo na promessa, que mesmo que nós morremos, nós vamos ressuscitar no grande dia, quando o Senhor voltar. Então nós aprendemos que, nesse versículo, a vida eterna, devemos guardar o amor, devemos guardar a misericórdia de Jesus, esperando a vida eterna. Versículo, lá em João nós lemos, 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Essas promessas foram de Jesus. Não turbe o vosso coração, não fique apavorado. Eu sei que os dias é difíceis, mas credes em Deus, credes também em mim. Palavras de Jesus: na casa de meu Pai. Talvez aqui, irmão, você não tenha uma casa para morar. Eu mesmo moro de aluguel, já há alguns anos, porque como missionário a gente quase não para em lugar nenhum. Já morei em vários lugares, mas eu tenho certeza que lá no céu tem uma morada preparada para mim e para ti. Que Jesus foi preparar lugar para nós. Então Judas nos exorta no versículo 3 da sua carta: exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé. E aqui eu encerro estas palavras. De tudo que nós falamos, das 4 condições, poderíamos citar outras, mas foram essas que o Espírito Santo colocou no meu coração. Para fazermos parte do arrebatamento, precisamos ter fé, precisamos ter o Espírito Santo, precisamos viver em santidade e precisamos guardar essa promessa dentro do nosso coração. Não é o diabo que vai roubar a nossa alegria, é só nós mesmos, irmãos. Só nós mesmos. E eu acredito que nós não vamos dar isso de mão beijada, mas nós vamos batalhar pela fé, e vamos guardar a fé, e vamos guardar o amor, e vamos guardar as promessas de Jesus, que um dia iremos morar com Ele para todo sempre. Hoje, meus amigos que gostam de assistir filmes de Hollywood, nós vemos, até os filmes de Hollywood hoje vêm muito com mensagens do Apocalipse, né? Juízo final, né? O mundo se acabando. Até os mais incrédulos já acreditam no juízo final. Mas nós não acreditamos simplesmente porque o filme de Hollywood diz o A, ou B, ou C, mas a palavra de Deus, ela foi escrita para nós, para nos orientar. Deus nos deixou essa bússola, esse mapa, para nos guiarmos até o céu. Se você pegar todas as grandes religiões do mundo, todos eles acreditam na volta de um Messias. Porém, a maioria deles não crê em Jesus como Filho de Deus, que veio para salvar a humanidade. Nós, os cristãos, somos a única religião no mundo que atreve a chamar Deus de Pai. Nenhuma outra chama Deus de Pai, só nós. E nós somos preservados pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Jesus Cristo. Então, meus queridos, eu gostaria de orar com vocês nesta noite. A oração
deste apóstolo. Versículo 2: que as misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Que a misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicadas. Este é o projeto de Deus para a sua vida e para a minha vida. Ele quer que a sua misericórdia nos alcance. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Não tem. Deus quer que a paz chegue ao seu lar, chegue na sua casa, na sua família. Podemos viver o céu de Deus aqui hoje, em nosso lar, se deixarmos Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrar em nossa vida. E terceiro, que o amor vos sejam multiplicados. E isso é interessante, porque a profecia diz que nos últimos dias iria faltar amor nos corações. E é o que nós já estamos vivendo, né? Quando nós olhamos aí os jornais, os políticos, cada dia um mais corrupto do que o outro, roubando mais do que o outro, e nós vemos o amor se esfriando, e o pobre passando necessidade, as crianças, e o apóstolo ora para que Deus multiplique este amor na igreja, porque nós somos a noiva de Cristo, e Jesus virá buscar a sua noiva. Quando eu falo isso, irmãos, eu não estou falando Assembleia de Deus. Jesus não vem buscar placa de igreja. Jesus vem buscar um povo que foi salvo por Jesus, comprado e remido no sangue de Jesus, e isso não tem placa, não tem cor, não tem raça, é de todos os povos. Por isso que em Apocalipse vai dizer que naquele dia estará diante do trono do Senhor Jesus, povos de todas as tribos, línguas, raças e nações. Vermelhos, amarelos, negros, brancos, todos estaremos em um só coral, adorando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que vive e reina para todo sempre. Mas lembre-se, Gálatas 6:7, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. O que a humanidade vai colher é os atos dos seus pecados, mas o justo será arrebatado. O justo vai morar com Cristo para todo sempre. Amém? Aqui nós colocamos uma vírgula nesse estudo, né? Acreditamos que o Espírito Santo, ele fala melhor nos nossos corações, né? A igreja triunfante é preservada por Cristo para a vida eterna. Romanos 8. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas guiados pelo Espírito de Deus. Você pode dizer comigo: Senhor Jesus, obrigado, porque o meu passaporte está garantido. Eu já tenho a fé em Ti. Eu já tenho o Espírito Santo habitando em mim. Ajuda-me a viver uma vida de santidade. E ajuda-me a guardar o amor e a esperança de que naquele dia, ao soar da trombeta, os que estiverem mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos terão seus corpos transformados pelo poder de Deus. E a Tua palavra diz que é num abrir e fechar de olhos, será rápido, tão rápido que muitos não vão perceber. Alguns vão querer dizer nos noticiários, nos outros dias, vão querer dizer que foi um disco voador, mas não foi um disco voador.
Muitos vão querer dizer que foi algo de outro mundo, mas só a igreja sabe, só a igreja ouvirá o toque da trombeta, e nós queremos estar prontos, nós queremos estar preparados, seja se nós viemos a dormir hoje, que durmamos no Senhor, e que ressuscitemos também no Senhor, porque está escrito: se nós negarmos a ressurreição, estamos negando que Jesus também não ressuscitou. Mas como Jesus ao terceiro dia ressuscitou e nos deu essas promessas de que Ele voltará e que Ele está voltando, nós como igreja dizemos: ó Maranata, ora vem Senhor Jesus. Estamos anelando, desejosos, aguardando a Tua volta. Nós te esperamos com amor, com misericórdia, na esperança da promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Pai, abençoa este lar que precisa dessa misericórdia. Abençoa este lar que precisa dessa paz. Essa paz que o mundo não pode dar, mas que Jesus nos deu. Pai, multiplica nesse lar, ó Deus, este amor. Amor entre pai e filhos, filhos e pais. Multiplique este amor pela palavra, pela Bíblia, pela volta de Jesus, pela casa de Deus, pelas coisas de Deus. Multiplica, Senhor. Pai, que o nosso nome não venha a ser riscado do livro da vida, mas que possamos guardar a nossa coroa, que não venhamos entregar este prêmio de graça na mão do inimigo, mas que possamos guardar como uma galinha que guarda os seus pintalhinhos, que possamos guardar a nossa fé, a nossa esperança e o nosso amor em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos dar os avisos. Domingo, nosso culto de jovens, às 19 horas, teremos aqui a presença dos jovens na direção do culto, e os irmãos que nos está assistindo é convidado a participar conosco, seja via online ou presencial. Você é o nosso convidado de honra. Pela manhã, a nossa escola bíblica dominical, onde vamos tratar de um assunto muito interessante na vida de Jó, sobre a vida de Jó, e você é o nosso convidado em nome de Jesus. Então vamos nos colocar de pé. Nós continuamos a pedir oração pelo irmão Sebastião e sua família. Alguém mais aqui quer pedir de oração? Vamos estar orando pela jovem Kellen, pedido da sua mãe. A Suelene pede pelo seu irmão. Vamos continuar orando. Vamos orar pela família do Cristiano. É Janine. Que Deus te abençoe, tá? Vamos estar orando em nome de Jesus. Quer orar? Pai, nós oramos por esses irmãos que estão enfermos, pedindo que o Senhor os cure. Oramos pela vida do irmão Sebastião, que vai passar por esse processo. Pedimos que o Senhor provê os recursos. Oramos pela vida da Kellen, que o Senhor a cure em nome de Jesus. Pelo irmão da Suelene, ó Deus, que o Senhor faça uma obra, um milagre na sua vida. Pela família do nosso irmão Cristiano e Janine, que o Senhor abençoe em nome de Jesus. Restaura completamente essa família, lhes dando amor, paz, em nome de Jesus. Que o Senhor venha abrir as portas e prover os recursos e tudo aquilo que eles precisam. Pai, oramos pela Tua igreja,
Pedimos que o Senhor guarde a nossa igreja, os nossos irmãos, dos ataques, das setas do inimigo, preserve a fé, preserve a esperança, preserve a sua comunhão com Deus, a sua vida de santidade, a sua vida, ó Deus, de intimidade com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Assim como Enoque andou com Deus e o Senhor se agradou de Enoque, nós queremos andar contigo. Assim como os apóstolos desenvolveram uma fé, uma intimidade contigo, nós ainda hoje queremos viver essa intimidade, queremos viver as promessas do Senhor. Deus, abençoa a tua igreja, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Nos prepare para este grande dia, como a noiva que se prepara para o casamento, prepara a sua igreja para a volta do noivo. Assim nós oramos e clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a doce e confortadora paz do Espírito Santo, seja com o povo de Deus, com a nossa família, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.